Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Maria Tereza, 26 anos, um filho de 3 semanas, R$ 93 na bolsa, e a estrada do Maranhão na frente de mim, com aquele calor de outubro que não negociava com o horário nem com a situação de quem estava embaixo dele. Sou viúva. Perdi o Érico há 4 meses, que era quando eu ainda estava grávida de 6, quando o bebê ainda era barriga e não era pessoa de nome e de rosto. Érico Cavalcante, 29 anos, trabalhador de construção civil, homem de mãos que provavam o trabalho que faziam com aquela firmeza de calosidade nos pontos certos. Morreu em acidente de obra. Andaime que não era seguro, empregador que não verificou, tarde de terça-feira que ficou sendo a tarde que dividiu minha vida em antes e depois. Não descreverei mais do que isso. O que posso dizer é que o Érico havia prometido que quando o bebê nascesse seria a coisa mais importante que havia acontecido para ele, e que ele não estava lá quando aconteceu, que era tipo de ausência que tinha peso específico. Não só de quem morreu, mas de quem foi antes de poder cumprir o que prometeu. O bebê se chama Pedro, Pedro Érico Cavalcante, que era o nome que o Érico havia escolhido com aquela certeza de homem que não precisava de lista de opções porque sabia o que queria antes de precisar de lista. 3 semanas, com o rosto que ainda estava se tornando o rosto que vai ser, aquela qualidade de recém-nascido que está chegando em si mesmo, de forma gradual, que cada dia acrescenta definição ao que estava indefinido. Com o nariz do Érico que eu reconheci no 2º dia, depois do parto, com aquela certeza que mãe tem sobre a origem de cada parte do filho. Com o nariz do Érico que o Érico nunca veria no filho. Os pais me expulsaram 16 dias depois do parto. Não de violência física, de acúmulo de coisa que foi sendo dita e que foi ficando mais pesada até chegar no ponto em que o peso era de pedido que não era velado mais. Minha mãe havia dito, quando cheguei grávida e viúva, que ficava, mas que era provisório. Que provisório era, até o bebê ter 1 mês, que 1 mês era prazo razoável para eu me organizar. Minha mãe não havia explicado o que organizar significava de forma concreta quando você tinha 3 semanas de pós-parto, bebê que mamava de 3 em 3 horas e R$ 93, que eram o que havia sobrado depois das despesas do enterro do Érico. O pai havia ficado em silêncio durante os 16 dias, que era o tipo de silêncio que pesa mais do que palavra, porque palavra você pode responder e silêncio você não sabe o que é, até que deixa de ser silêncio. Parou de ser silêncio no 16º dia. Você precisa arranjar seu caminho, disse, com aquela voz de homem que havia esperado o tempo que considerava suficiente e que havia chegado em conclusão que considerava definitiva. Eu tenho bebê de 3 semanas, disse. Você tem, disse ele, com aquela lógica de quem estava usando o fato como argumento em vez de como razão de consideração. E bebê de 3 semanas precisa de mãe que tem estabilidade. Estabilidade. Palavra de homem que não tinha estabilidade para oferecer, mas que cobrava estabilidade de quem havia acabado de perder marido e de dar à luz em período de 2 meses. Não disse isso. Pegar briga com o pai que me expulsava não ia me dar teto. Peguei o Pedro. Peguei a bolsa com os R$ 93 e os documentos e as 3 mudas de roupa do bebê e as 2 minhas que cabiam junto. Saí. A estrada começou às 8 da manhã. Sol de outubro do Maranhão, que era de tipo que não fazia concessão de horário. Estava quente às 8 como estava quente ao meio-dia, com aquela qualidade de calor de cerrado maranhense que era seco e que secava antes que você percebesse que estava secando. O Pedro dormia no pano que amarrei no peito com aquela técnica que minha mãe havia me ensinado nas primeiras semanas e que eu havia aprendido por necessidade antes de aprender por habilidade. Jeito de carregar filho recém-nascido, de forma que ficava junto e que deixava as mãos livres para carregar o resto.
O resto era a bolsa. Andei pela estrada de barro que saía do distrito onde meus pais moravam em direção a nada específico, que era a direção disponível quando você não tem destino definido e que a estrada é o que há. Não tinha plano. Tinha a estrada e o Pedro e R$ 93 e aquela qualidade de mulher que aprende que quando não tem plano você anda e o próximo passo vai aparecendo, porque parar é a única opção que definitivamente não funciona. Às 11 da manhã, parei embaixo de árvore de pequizeiro que ficava na beira da estrada, com aquela copa que dava sombra de tamanho suficiente para sentar. Sentei. Tirei o Pedro do pano com aquele cuidado de mãe que aprende o peso e a fragilidade do filho de forma tão incorporada que o cuidado sai do corpo antes de sair da cabeça. Amamentei. Que era processo que ainda doía, da forma que a amamentação dói nos primeiros meses, antes do corpo estabelecer rotina. Aquela dor de início que some depois, mas que nos primeiros dias é de tipo que você não conta pra ninguém, porque parece exagero, e que não é exagero, é real. Doeu. Amamentei do mesmo jeito, porque o Pedro precisava de leite antes de precisar de qualquer outra coisa. E necessidade de filho vinha antes de desconforto de mãe. Enquanto ele mamava, olhei a estrada nas duas direções. Nada nas duas direções. Cerrado de Outubro, que estava naquele estado de transição de seca para chuva. Vegetação que ainda estava com aquela cor de seca, mas que em algumas partes o verde novo de início de chuva já estava chegando, que era aquela qualidade específica de Cerrado Maranhense em outubro, que era de antes e de depois ao mesmo tempo. E então vi. A porteira ficava a uns 200 metros da árvore do pequizeiro. Porteira de madeira, não de metal, de madeira velha que o tempo havia gretado de uma forma específica de madeira que secou e reumedeceu e secou de novo por anos. Encostada, não fechada. Que era a diferença que eu notei de longe, porque porteira fechada tem posição diferente de porteira encostada. Do lado da porteira, placa de madeira com letras que o sol havia desbotado, mas que eram legíveis se você chegasse perto. Sítio das Pedras. Nenhuma data, nenhum nome de dono. Além da porteira, caminho de terra que seguia por entre vegetação e que sumia em curva que não deixava ver o que havia depois. Fiquei olhando por um momento com o Pedro, que havia terminado de mamar e que estava naquele estado de satisfação sonolenta de bebê que comeu. Porteira encostada, placa sem dono aparente, caminho que seguia para lugar que eu não via. Não sou mulher de decisão impulsiva. Sou de calcular antes de agir, que era a qualidade que o Érico havia dito certa vez, que era ao mesmo tempo minha maior qualidade e minha maior dificuldade, que era de mulher que calculava tanto que às vezes o momento passava antes de ela decidir. Mas havia situação em que o cálculo era simples. Estava na estrada com bebê de 3 semanas e R$ 93 e sol de outubro e nada nas duas direções da estrada. Do outro lado da porteira havia caminho que ia para lugar desconhecido. Desconhecido com porteira encostada era opção. Estrada com nada era certeza de mais horas de sol. O cálculo fechava para a porteira. Fui. Empurrei a porteira com o ombro livre. O outro estava com a bolsa e com o Pedro que eu havia colocado de volta no pano depois de amarrar. A porteira abriu com aquele som de madeira velha que resistia antes de ceder. Som que tinha aquela qualidade de coisa que não era aberta há tempo longo, mas que abria ainda. Entrei. O caminho de terra era de vegetação que havia começado a tomar as bordas, com aquela recuperação de cerrado que acontecia quando não tinha uso regular. Capim alto nos dois lados, alguns galhos que cruzavam o caminho em altura que eu precisava passar a baixada. Andei. A curva revelou outra curva, que revelou reta mais longa, que revelou, no fim, o sítio. A casa estava de pé, que era a primeira coisa que registrei, não a condição da casa, o fato de estar de pé, que era informação relevante quando você está carregando o bebê de 3 semanas e procurando onde ficar. Adobe.
telhado de telha que tinha pontos de deslocamento, mas que estava em maioria no lugar. Janelas fechadas com madeira que havia entumecido no batente de tanta chuva e seca alternadas. Porta principal com a mesma resistência de coisa que não foi aberta recentemente. O quintal na frente estava com aquela tomada de mato de lugar sem uso, não de abandono total, porque algumas partes tinham aquela contenção que sugeria que alguém havia cortado em algum ponto recente. Mas recente podia ser 6 meses ou 1 ano, que era a escala de tempo que mato de cerrado usava diferente de mato de lugar que alguém cortava toda semana. Mais importante, e que vi antes de qualquer outra coisa, porque minha primeira necessidade era aquela: tinha poço. Do lado direito da casa, com balde de metal preso por corda que pendurava no gancho de madeira com aquela posição de coisa que estava esperando ser usada. Fui primeiro ao poço. A água saiu limpa, não de imediato. Os primeiros baldes tinham aquele sedimento de poço que não foi usado em período longo, que é de terra que fica no fundo e que você precisa tirar antes de chegar à água que está embaixo. Tirei 3 baldes. O quarto estava limpo. Bebi com a mão em concha com aquela atenção de quem estava bebendo coisa que precisava verificar antes de continuar bebendo. A água do poço tinha aquele sabor mineral de água boa, de cerrado, que é diferente de água de cidade e que é mais real, mais honesta de onde vem. Era boa. Bebi mais. E então ouvi som de animal, do fundo do terreno, da parte que ficava além da casa, onde eu não havia olhado ainda porque estava focada no poço. Som de vaca, ou de mais de uma vaca, que era a informação que chegou com aquela qualidade de coisa que muda o cálculo de uma forma que você não havia calculado. Poço com água limpa. E som de vaca do fundo do sítio, com bebê de 3 semanas, e R$ 93. O sítio havia me ouvido antes de eu terminar de calcular. Fui ver as vacas, não de imediato. Primeiro coloquei o Pedro numa sombra segura que encontrei embaixo da varanda da casa, naquele espaço entre o beiral e o chão que ficava fresco, de forma que sombra de telha de adobe fica, que é frescor de interior que cidade não produz. Dobrei a bolsa em forma de travesseiro improvisado debaixo da cabeça dele. Ele dormia com aquela entrega de recém-nascido que ainda não sabe que o mundo tem urgência. Fui. O fundo do sítio ficava além da casa, por uns 70 metros de caminho de terra que passava pelo que havia sido canteiro, identificável pelas bordas de tijolo que permaneciam mesmo com o mato que havia tomado o interior. Alguém havia plantado ali. Não recentemente, mas em tempo que o tijolo ainda estava organizado, de forma que demonstrava cuidado de quem construiu. 2 galpões. O primeiro era menor, de madeira, com porta de ripas que estava entreaberta. Vazio. Com cheiro de animal que havia ficado ali antes, aquele cheiro específico de coisa orgânica antiga que o tempo não tirava completamente. O segundo era maior, construção mais sólida, de adobe como a casa, com portão de madeira que estava fechado com arame enrolado no poste, não trancado com cadeado, amarrado, que era diferença de intenção. Cadeado era de quem queria que ninguém abrisse, arame era de quem fechou para manter dentro e que esperava voltar. De dentro do galpão maior vinha o som. Não de uma vaca, de 3. Abri o arame com cuidado, o portão cedeu. As 3 vacas me olharam, com aquela expressão de vaca que é de animal, que não tem a sutileza de expressão de cachorro ou de gato, mas que tem aquela presença específica de animal grande que te olha de dentro do próprio tamanho. Olhar de cima para baixo, não de arrogância, de proporção. Estavam magras, não de doença aparente, de animal que havia passado tempo sem pastagem adequada, com aquele aspecto de costela mais visível do que deveria ser e de pelo que havia perdido parte do brilho, mas de pé, com um olho que estava vivo, de forma que olho de animal saudável está vivo, e com úbere cheio, que era a informação que meu corpo processou antes que minha cabeça organizasse. Úbere cheio significa leite. Leite significa que não foram tiradas recentemente, que era de quando era a última vez que alguém havia estado aqui.
Havia água no bebedouro do galpão. Pouca, de nível baixo, que indicava que estava acabando, mas que ainda não tinha acabado. Havia feno seco no coxo, quantidade insuficiente para 3 animais, mas que estava lá. Alguém havia deixado água e comida, e foi embora. Ou não voltou. Que era a diferença que eu precisava entender, mas que não entendia ainda. Voltei para pegar o Pedro. Ainda dormia. Peguei com o cuidado de mãe que não acorda filho dormindo. Aquela operação de pegar recém-nascido em silêncio, que você aprende rápido, porque acorde de recém-nascido é de tipo que você evita quando pode. Fui de volta ao galpão. Amarrei o pano com o Pedro no peito de forma que ficava preso, mas que eu tinha as mãos livres. Então fiz coisa que não havia feito desde que era criança na casa dos meus avós. Tirei leite. A primeira vaca que me deixou chegar foi a menor das 3. Cor de caramelo com mancha branca no pescoço, que ficou parada com aquela paciência de animal que está acostumado com a presença humana. As mãos lembravam antes da cabeça lembrar. Minha avó havia me ensinado quando eu tinha uns 10 anos naquela fazenda pequena do interior que já não existia mais, que havia sido vendida depois que ela morreu e que eu não havia voltado desde então. Mas o gesto ficou nas mãos, com aquela memória muscular de coisa que você fez no tempo certo de aprender. O leite veio, com aquele som de leite caindo no balde que é som, que pertence a lugar específico, a fazenda de manhã cedo, a interior antes do sol alto, a tipo de vida que tinha ritmo diferente de cidade. Tirei o suficiente para encher o copo de plástico que estava na bolsa, que era o único recipiente que eu tinha disponível. Bebi. Quente ainda, com aquele sabor de leite fresco que é completamente diferente de leite de caixinha, mais encorpado, mais presente, com aquela temperatura de dentro do animal que era ao mesmo tempo estranha e honesta. Bebi tudo e então fiz o que precisava ser feito. Tirei as 3 vacas com aquela atenção de quem estava aprendendo de novo enquanto fazia, verificando o que cada animal tolerava e o que cada animal precisava, ajustando o gesto quando precisava de ajuste. As 3 deixaram. Havia água suficiente no poço para completar o bebedouro do galpão. Carreguei balde por balde, com aquela conta de mulher que calculava quanto peso estava carregando com o Pedro no peito e que ajustava o que podia carregar de balde por vez. 4 viagens. Bebedouro que estava em nível de acabar subiu para nível de suficiente. Depois, fui verificar a casa. A porta principal tinha aquela resistência de madeira que havia entumecido no batente. Não de fechadura, de encaixe que o tempo havia tornado mais justo do que era quando foi colocado. Empurrei com o ombro. A porta abriu com aquele som de coisa que não era aberta fazia tempo. O cheiro que chegou era de fechado. Camadas de tempo parado que incluíam poeira, madeira, algo de cozinha distante e, debaixo de tudo, aquela qualidade de casa que havia sido habitada com cuidado antes de ser fechada. Não de abandono total, de fechamento, que era a diferença que eu havia aprendido a reconhecer de infância na fazenda dos avós. Casa abandonada cheirava de um jeito, casa fechada cheirava de outro. Esta cheirava de fechada. A sala tinha móvel, mesa de madeira pesada com 4 cadeiras, uma com perna rachada que estava encostada na parede, banco comprido ao lado da parede, estante de madeira escura com objetos que ficaram quando quem foi. Porta-retratos sem foto que alguém havia retirado as fotos antes de sair, copo de barro que era de uso, uma lata de metal fechada que eu não sabia o que tinha dentro, cozinha no fundo, fogão a lenha, que era o fogão que eu sabia usar de infância com a avó e que o fato de ser a lenha e não a gás era informação relevante porque lenha eu conseguia coletar no cerrado ao redor. Panela de ferro no fogão. Prateleiras com alguns mantimentos que estavam em estado variado. Sal que era de conservação longa, farinha de mandioca em lata fechada que estava bem, açúcar em pacote que o tempo havia endurecido, mas que ainda era açúcar. 2 quartos. O maior com cama de casal, colchão que havia ficado, com cobertor dobrado no pé da cama com aquela dobra de quem dobrou antes de ir.
o menor com cama de solteiro e caixote de madeira que servia de criado mudo. Banheiro externo, do lado de fora da casa, construção separada com fossa, que eu não sabia o estado, mas que a casa havia sido construída de forma que era de interior, de décadas antes de encanamento ser comum. Era o que havia. Era mais do que a estrada. Naquela noite, fiz fogo no fogão a lenha. Lenha que coletei no cerrado ao redor da casa. Não de árvore viva, de galho seco, que o cerrado produzia em quantidade com aquela abundância de material de queima que bioma de seca e chuva alternadas criava. Coloquei água na panela de ferro. Fervi. Tomei café que havia encontrado em lata pequena na prateleira com açúcar endurecido, que dissolvi com esforço. O Pedro mamou. Dormiu. Eu fiquei na varanda com o café olhando o cerrado que estava escurecendo com aquela qualidade de noite de interior que não tinha iluminação de cidade. Escuro de verdade, que revelava estrelas em quantidade que cidade não deixava ver. Contei os R$ 93, que eram R$ 93, que eram o que eram. Pouco de uma forma que eu não precisava elaborar porque a conta era simples e o resultado era pouco. Mas havia poço, havia 3 vacas com leite, havia fogão e lenha e mantimento que davam uns dias, havia colchão e cobertor, e havia o mistério de lugar que estava fechado, mas não abandonado, com feno e água deixados para animais, com mantimentos na prateleira, com cobertor dobrado com cuidado. Alguém havia fechado esse sítio esperando voltar, e não voltou. Ou ainda não havia voltado, que era a diferença que eu precisava entender antes de entender completamente onde havia chegado. Na manhã do segundo dia, encontrei o cavalo, não no galpão das vacas, no galpão menor, o de madeira que eu havia verificado no primeiro dia e que havia dito que estava vazio. Estava voltando do poço com balde quando ouvi. Som diferente de vaca, mais leve, mais seco, de casco em madeira. Parei. Voltei ao galpão menor. Tinha a porta de ripas que estava entreaberta, mas quando olhei de dentro do segundo dia, vi o que não tinha visto no primeiro, porque no primeiro estava de frente para o sol que entrava e que tornava o interior escuro de contraste. No fundo do galpão, atrás de divisória de madeira que eu não havia notado antes, divisória que era de cor parecida com a parede e que em luz ruim se confundia, um cavalo. Velho, com aquela velhice de cavalo que era de pelo que havia perdido parte da uniformidade, de costela que estava visível de forma que costela de animal saudável não deveria estar, de olho que tinha aquela profundidade de bicho que havia vivido muito tempo e que carregava o tempo nos olhos de uma forma que animal jovem não carregava, mas de pé, com aquela teimosia de coisa viva que se recusava a não estar de pé. Me olhou. Com aquele olhar de cavalo, mais horizontal que olhar de vaca, mais lateral, com aquela qualidade de olho de animal que via o mundo de forma que humano não via, porque olho humano era frontal e olho de cavalo era de lados. Fiquei parada por um momento. Como você está aqui? Disse. Em voz baixa, porque o Pedro estava no pano dormindo, e porque pergunta em voz baixa para animal era jeito de não assustar enquanto você chegava na conclusão sobre o que fazer. O cavalo não respondeu, mas ficou parado enquanto eu me aproximava, que era a resposta de animal que havia sido com gente por tempo suficiente para que a aproximação de humano fosse informação neutra em vez de ameaça. Havia água e feno no espaço do cavalo também, quantidade que estava, enfim, mais próximo de acabar do que o das vacas, que me disse que o cavalo estava ali fazia mais tempo ou que havia recebido menos. Completei. Com a mesma conta de balde do dia anterior, adicionando agora mais uma variável ao cálculo de água que o poço precisava produzir. O cavalo comeu o feno com aquela atenção de animal que estava com fome real, mas que não estava em desespero, de animal que havia aprendido a esperar porque havia aprendido que a espera eventualmente trazia. Aprendi o nome dele no terceiro dia. Não de placa ou de documento, de coisa gravada no couro da cela que estava pendurada na parede do galpão, com o nome escrito por mão
que havia pressionado o instrumento pontiagudo no couro com aquela pressão de quem queria que ficasse permanente. Trovão, que era nome de cavalo de interior que eu havia esperado. Não porque cavalos de interior tinham necessariamente nomes de fenômeno climático, mas porque havia algo na forma que esse cavalo ficava parado com aquela presença estática, que era de coisa que tinha força contida dentro, que era o que trovão era antes de ser som. No quinto dia encontrei a lata de metal da estante, que havia ficado na lista mental de coisas a verificar e que havia ficado para depois, porque depois havia sido de vacas e de cavalo e de água e de Pedro, que precisava de tudo que a lista de prioridade colocava antes da lata. Abri. Não de arrombamento. Tinha tampa de pressão que o tempo havia enferrujado levemente nas bordas, mas que com força suficiente de 2 polegares abriu. Dentro, dinheiro. Não fortuna, mas notas dobradas de forma que pessoa que vai guardar por tempo longo dobra, compactas, organizadas, com aquela dobra de quem havia pensado sobre como guardava antes de guardar. Contei, R$ 420. Embaixo do dinheiro, papel dobrado. Carta. A letra da carta era de homem. A forma de maiúscula, a pressão da caneta no papel que era de mão, que segurava a ferramenta com força antes de segurar caneta e que não havia completamente calibrado a diferença. Não era longa. Quem estiver lendo isso chegou ao sítio das pedras por razão que não sei qual é, mas se chegou é porque precisou. O sítio está fechado faz 2 anos, desde que minha esposa foi e que meus filhos foram embora para a cidade e que eu fui junto, porque sozinho aqui não havia sentido. Mas não consigo vender, é dela esse lugar. Então deixei. Se você precisar, fica. Cuida dos animais que não quis levar porque fazenda é fazenda, e animal de fazenda não é de apartamento. Usa o que tiver de mantimento. O dinheiro é para quem chegar com necessidade. Não é de caridade, é de troca. Você cuida do que eu deixei e o dinheiro é seu. Meu nome é Osvaldo Pereira. Se um dia você quiser me achar, o seu Romeu do armazém de São João do Grajaú sabe onde estou. Cuide do trovão. Ele é velho, mas teimoso. É a única coisa que minha esposa deixou que ainda está de pé. Fiquei com a carta nas mãos por um tempo. O Pedro havia acordado e estava com aquele estado de acordado quieto que recém-nascido às vezes tinha nos primeiros minutos, olhando ao redor com aquela atenção de ser que ainda estava chegando no entendimento de que o mundo era coisa separada dele. Osvaldo Pereira, disse em voz baixa, não para ninguém, de nomear quem havia deixado o que eu havia encontrado. Homem que havia perdido esposa, que havia fechado o lugar que era dela porque não conseguia vender e porque sozinho não havia sentido. Que havia deixado dinheiro para quem chegasse com necessidade e chamado de troca e não de caridade. Que sabia a diferença. Que era sabedoria específica de quem havia precisado de ajuda em algum momento e que havia recebido de jeito errado ou de jeito certo e que por isso sabia qual dos dois era melhor de dar. Coloquei a carta de volta na lata. O dinheiro também, não de recusa, de não ainda, de mulher que precisava de um momento antes de usar o que era de outro de forma que fosse a certa. Ia usar, mas quando usasse, ia usar sabendo o peso do que estava usando. Naquela noite, com o Pedro no colchão ao lado, escrevi, com caneta que havia na bolsa, de hospital que eu havia pego sem intenção no dia do parto e que havia ficado no fundo da bolsa com aquela sobrevivência de coisa pequena que persiste onde coisa grande não persiste. No verso do papel que havia na lata, Osvaldo Pereira. Meu nome é Maria Teresa. Cheguei ao sítio das pedras com bebê de 3 semanas e R$ 93. O poço tem água boa. O trovão está de pé. As vacas estão dando leite. Fico enquanto precisar ficar e enquanto o sítio precisar de alguém. Obrigada pelo que você deixou. Vou cuidar do que você cuidou. Coloquei o papel de volta na lata, fechei, recoloquei na estante. Que era forma de diálogo com um homem que eu não conhecia e que talvez eu nunca conhecesse. De registro de que alguém havia chegado e que havia recebido e que havia prometido cuidar. Que era o tipo de promessa que eu conseguia manter.
porque cuidar era coisa que eu sabia fazer. Do Pedro que estava dormindo, do trovão que estava no galpão, das 3 vacas cujos nomes eu ainda não sabia, mas que ia saber, do sítio que estava fechado e que ia continuar de pé. A segunda semana no sítio foi de aprender o ritmo das coisas, não de plano escrito nem de horário definido, de ritmo que o próprio lugar impunha, de forma que lugar que tem animal impõe, porque animal não negociava horário com você. Animal precisava de água e de comida no tempo que precisava, independente do que você estava fazendo ou sentindo. Acordava antes do sol. Não de relógio, de Pedro que acordava antes do sol com aquela regularidade de recém-nascido, cujo único horário real era o da fome, que era o horário mais honesto que existia, porque não tinha negociação nem adiamento. Amamentava, com aquela dor de início que ia diminuindo a cada dia, de forma que diminuição de dor gradual é, não de golpe, de que você acorda um dia e percebe que ontem doeu mais do que hoje, e que a diferença é pequena, mas é real. Depois do Pedro, as vacas. As 3 vacas foram ficando com o nome da mesma forma que Trovão havia ficado. Não de decisão, de acúmulo de observação que produzia identificação antes que você decidisse identificar. A menor, a de caramelo com mancha branca no pescoço, que havia sido a primeira a me deixar chegar, ficou branca, que era nome sem elaboração de mulher que não tinha energia de sobra para a criatividade de nomenclatura e que por isso usava o sinal mais óbvio. A maior, de cor escura uniforme, que ficava no fundo do galpão por mais tempo antes de vir, ficou Sombra, que era de forma e de comportamento ao mesmo tempo. A do meio, de cor malhada que ela usava, como se houvesse padrão no que parecia aleatório, ficou Estrela, porque havia uma mancha branca no flanco dela que tinha aquela forma irregular que você podia interpretar de várias formas e que eu havia interpretado como estrela, porque era cedo de manhã e o céu ainda tinha as últimas quando olhei pela primeira vez. Sombra era a mais difícil. Ficava afastada, deixava chegar, mas com aquela resistência de animal que havia aprendido que presença humana às vezes vinha com coisa ruim. Levei 4 dias para tirar leite dela sem que ela recuasse. No 4º dia fui com mais calma. Não de técnica aprendida, de intuição de mulher que estava aprendendo que animal que desconfiava precisava de tempo antes de precisar de gesto, e que tempo era dado ficando perto sem fazer nada além de ficar perto. Fiquei uns 10 minutos do lado da Sombra antes de tentar. Ela ficou, depois deixou. O Trovão era de presença diferente das vacas. As vacas eram de produção. Você ia, você tirava leite, você voltava. O ciclo fechava de forma que tinha começo, meio e fim. O Trovão era de companhia de outro tipo, não de que fosse dócil, de forma que cavalo jovem às vezes era. Era velho. Tinha aquela independência de animal que havia vivido o suficiente para não precisar de aprovação de humano para ser o que era. Mas ficava perto. Quando eu ia ao galpão dele, não ficava no fundo esperando como a Sombra havia ficado nas primeiras vezes. Vinha devagar até a metade do espaço com aquela passada de cavalo velho que tinha dignidade antes de ter velocidade. Ficávamos os dois por um tempo. Eu verificando o estado dele, ajustando a água, trazendo o que havia de capim seco que eu coletava nas bordas do cerrado. Capim que havia ficado da seca e que ainda tinha valor nutritivo mesmo seco, que era coisa que aprendi de observar o que ele comia com mais vontade. Ele verificando meu estado de volta com aquele olhar lateral de cavalo que via de ângulo que eu não via. Você viu coisa aqui que eu não vi ainda, disse para ele numa tarde. Em voz baixa, porque falar com o animal era jeito de organizar pensamento, sem precisar de interlocutor que respondesse. O Trovão bufou com aquela inspiração de cavalo, que podia ser de qualquer coisa, e que eu estava aprendendo a interpretar, de forma que eu não tinha certeza se era a leitura certa ou leitura de quem queria que fosse significativa. O dinheiro da lata usei na 12ª vez. Não de escolha fácil, de necessidade real, que chegou quando os mantimentos da prateleira acabaram de forma que eu havia calculado que iam acabar e que, quando chegou,
Era do jeito que coisa calculada chega, que é esperada, mas não mais fácil por ser esperada. A farinha de mandioca acabou num sábado. O sal estava em fim. O café já havia acabado na primeira semana. O açúcar endurecido havia durado mais do que eu esperava, porque eu havia aprendido a usar em quantidade pequena. Peguei R$ 150 da lata, com aquela atenção de mulher que estava usando coisa de outro, não de culpa, porque o Osvaldo havia dito que era de quem chegasse com necessidade, mas de consciência de que era de outro, e que consciência de coisa de outro era o mínimo de respeito que cabia. Guardei a carta na bolsa. Fui a pé pela estrada até o distrito que havia saído com os R$ 93, 2 quilômetros, que com Pedro no pano eram 2 quilômetros que eu havia aprendido a fazer em ritmo de mulher com bebê, que era ritmo de quem parava quando precisava parar e que seguia quando o Pedro estava estável. No armazém do distrito, não o de São João do Grajaú, que o Osvaldo havia mencionado que ficava mais longe, comprei o essencial: farinha, sal, café, óleo, arroz, feijão. Fui de volta. Com a sacola na mão livre e o Pedro no pano e a estrada de barro e o sol de outubro que havia abaixado suficiente para que a volta fosse mais tolerável que a ida, teria sido se fosse de manhã. O armazém do distrito tinha mulher de uns 50 anos no balcão, que me olhou quando entrei com aquela avaliação de interior de quem via todo mundo que passava e que por isso tinha arquivo mental de quem era quem e que eu não estava no arquivo. "De onde você é?", disse, com aquela direteza de interior que não era de grosseria, mas de quem não via razão de não perguntar o que queria saber. "Estou no sítio das pedras", disse. Silêncio de um segundo, que era silêncio de reconhecimento, de nome que ela conhecia. "O sítio do Osvaldo", disse. "Estava fechado quando cheguei", disse, com aquela precisão de palavra de mulher que não queria criar impressão errada de posse que não era de papel. "Há uma carta do dono dizendo que quem chegasse podia ficar cuidando." Ela me olhou por um momento mais longo, olhou o Pedro no pano, olhou de volta para mim. "Você chegou de onde?", disse. "Da estrada", disse, que era a resposta que era verdade e que era também a resposta mais honesta que eu tinha, que o de onde mais relevante era de onde eu havia chegado fisicamente, não o histórico que havia me posto na estrada. Ela ficou com aquilo por um segundo, não perguntou mais. Passou os itens pelo balcão com aquela eficiência de quem havia atendido suficientes anos e que sabia quando pessoa não queria mais pergunta. Quando fui pagar, ela disse: "O trovão ainda está de pé?" Fiquei olhando para ela. "Está", disse. Ela acenou com a cabeça, com aquela expressão de satisfação contida de mulher que recebeu confirmação de coisa que havia duvidado que continuaria. "A dona Olívia adorava aquele cavalo", disse, como quem dizia coisa para si mesma, mas que eu estava ouvindo e que ela sabia que eu estava ouvindo. Dizia que ele era mais teimoso do que a vida. Dona Olívia. Nome que caía agora no espaço de compreensão do que o Osvaldo havia chamado de minha esposa na carta. "Ela foi quando?", disse. 2 anos faz em novembro", disse a mulher do balcão. "Câncer de mama que ela não tratou no tempo certo porque era de não ir ao médico enquanto conseguia trabalhar." Uma pausa de quem estava com memória que não era só informação. Quando foi ao médico, já estava no ponto que não tinha mais o que fazer além de voltar para casa. "E o Osvaldo foi embora depois que ela foi. No mês seguinte", disse ela, "com os filhos que vieram buscar. Disse que ia ficar com eles por um tempo." Me olhou. 2 anos faz, como falei. Ninguém sabe se volta." Peguei a sacola. "Obrigada", disse. "De nada", disse ela. Pausa. "Cuide do trovão. Ele era dela." Voltei ao sítio com as sacolas e com o nome. Dona Olívia, que havia sido a dona do lugar de uma forma que era de pertencimento de quem construiu, não só de papel, que havia plantado o canteiro de tijolo, que havia tirado leite das vacas cujos nomes eu havia dado, porque ela não havia deixado os nomes, que havia amado o trovão de forma que o trovão guardava aquela profundidade de olho de animal, que havia recebido amor de qualidade específica. Entrei no galpão do trovão com aquela informação nova.
Fiquei do lado dele. Ele veio devagar até a metade do galpão, como era o hábito. Ela se chamava Olívia, disse para ele, em voz baixa. Bufou, com aquela inspiração que eu havia começado a interpretar. Não com certeza, com aquela leitura de quem passa suficiente tempo com o animal e que aprende os sons antes de aprender a traduzir com precisão. Aquele bufar era de reconhecimento, não de nome que ele entendesse em palavra, de qualidade de voz, de frequência de quem havia dito aquele nome dessa forma por tempo suficiente para que o som fosse familiar. Coloquei a mão no focinho com aquele gesto que havia aprendido nas 2 semanas. Devagar, de baixo para cima, de forma que ele via antes de sentir. Ele ficou. Na 3ª semana comecei a trabalhar a terra. Não de projeto de horta elaborada, de necessidade que a conta dos mantimentos impunha. O dinheiro da lata tinha limite. O armazém do distrito ficava a 2 quilômetros, e ter comida que crescia no quintal era a forma de reduzir o quanto eu precisava carregar comprado. O canteiro de tijolo havia sido de quem sabia o que estava fazendo. A posição pegava sol de manhã e sombra de tarde, que era a combinação certa de cerrado onde sol forte de tarde podia queimar plantio novo. Limpei o mato de dentro com aquela tarefa de capina, que era de músculos que eu ainda estava desenvolvendo naquele tipo de trabalho, que é de braço e de costas, de forma que escritório e cidade não exercitavam. Doeu nos primeiros dias. Com aquela dor de músculo novo que é diferente de dor de doença, é honesta, é de esforço que vai ficando mais tolerável à medida que o corpo aprende o gesto. Plantei o que havia de semente no armazém do distrito. Coentro e cebolinha primeiro, de ciclo curto, que dava resultado em semanas, que era o timing que eu precisava antes de precisar que fosse o timing de paciência de planta de ciclo longo. Machixe, que a mulher do armazém havia dito que era de fácil no cerrado e que eu havia levado por R$1 o pacote de semente. E quiabo que o Osvaldo havia deixado em vidro na prateleira da despensa. Sementes guardadas da forma que interior guardava, em vidro fechado que conservava. Plantei o quiabo do Osvaldo com aquela atenção específica de plantar coisa de outro, com cuidado a mais de mulher que estava cultivando herança antes de cultivar alimento. O Pedro foi crescendo naquelas semanas de forma que recém-nascido cresce, que você não percebe de dia em dia, mas que quando olha de semana em semana, a diferença é visível de forma que te pega de surpresa sempre, mesmo quando você sabe que ia acontecer. Ficou mais pesado no pano. Os olhos que haviam sido de recém-nascido, aquele estado indefinido de olho que ainda estava chegando em cor e em foco, foram ficando mais presentes, mais capazes de segurar o olhar, de acompanhar movimento, de registrar rosto. Comecei a falar com ele mais, não de conversa que ele entendia, de hábito de mulher que havia passado semanas em lugar sem outro adulto e que a voz precisava de uso para não perder o jeito de usá-la. Estamos no sítio das pedras, Pedro, disse numa tarde enquanto capinava com ele no pano. Tem 3 vacas que se chamam Branca, Sombra e Estrela. Tem um cavalo que se chama Trovão, que era da dona Olívia. Continuei capinando. Tem poço com água boa. Tem coentro que vai nascer em uns 10 dias, se o sol ajudar. Ele me olhava com aquele olhar de 4 semanas, que era de mais foco do que de 3. Seu pai se chamava Érico, disse. E era coisa que eu havia evitado dizer em voz alta, porque dizer em voz alta tornava mais real de uma forma que não era de dor nova. Era de dor que se tornava concreta, em vez de ficar na parte de dentro onde você a mantinha enquanto precisava funcionar. Ele ia gostar daqui. Ele era de interior antes de ser de cidade. A roça era onde ele dizia que o mundo fazia mais sentido. O Pedro estava de olho aberto me olhando. Você não vai esquecer ele, disse. Porque eu não vou deixar você esquecer. Na 4ª semana chegou chuva. A primeira chuva de outubro de Cerrado Maranhense, que era de início de período úmido, não a chuva tímida que anunciava, a chuva que chegava com a decisão de quem havia esperado o tempo certo e que quando chegou, chegou de vez. Ficou 2 dias.
O telhado da casa tinha os pontos de deslocamento que eu havia notado na chegada e que havia deixado na lista de problemas a resolver. E a chuva de 2 dias verificou quais desses pontos produziam infiltração de verdade e quais eram apenas de telha fora do lugar sem goteira. 2 pontos infiltravam. O quarto menor, que era o quarto que eu não estava usando porque havia colocado o Pedro e eu no quarto maior com o colchão da Dona Olívia. E a cozinha no canto perto do fogão, que era o ponto mais problemático porque cozinha que molhava perto do fogão era de risco real. Coloquei balde, que era solução provisória de quem sabia que provisório precisaria de solução permanente, mas que permanente precisava esperar o tempo de chuva passar para poder subir no telhado sem condição de escorregar. A chuva parou no 2º dia à tarde. No 3º dia de manhã subi. Com aquela cautela de mulher que estava carregando o filho no saco de tecido amarrado nas costas, havia aprendido que Pedro, nas costas, era diferente de Pedro na frente para trabalho que precisava de frente livre e que costas funcionavam quando o trabalho era de mãos e não de abdômen. Ele dormia, eu trabalhava. Com telha que reposicionei nos pontos fora do lugar, com pedaço de vedante que havia encontrado numa lata no galpão das vacas, material de manutenção que o Osvaldo havia deixado com aquela previsão de quem sabia que fazenda precisava de manutenção regular e que, por isso, guardava o que precisava antes de precisar. Desci. Verifiquei de dentro com um copo d'água que joguei nos pontos de dentro para simular chuva. Não molhou. Aquela noite fiz feijão. Com o que havia trazido do armazém, com sal e com o tempero básico que o cerrado ao redor fornecia. Folha de louro que crescia em arbusto que havia identificado a uns 50 metros da casa pela folha e pelo cheiro, que eram inconfundíveis. Comi na mesa de madeira da sala. Com aquela qualidade de refeição de quem havia feito o que havia feito no dia, consertado o telhado, cuidado de animais, amamentado o bebê, capinado o canteiro, e que a comida chegava no corpo de forma que comida chega quando você trabalhou de verdade, que é com uma satisfação que não é de sabor, mas de merecimento. O Pedro estava no colo dormindo com aquele peso de bebê de 1 mês, que já era diferente de peso de 3 semanas. Mês 1, disse, em voz baixa. Que era marco que eu havia marcado mentalmente sem cerimônia, porque cerimônia de 1 mês era de família reunida e de foto e de bolo, e não havia família reunida, nem foto, nem bolo. Havia feijão e mesa de madeira e cerrado de noite e trovão no galpão e coentro que estava há uns 5 dias de brotar. Mês 1, Pedro Érico Cavalcante, disse. No sítio das pedras, que era da Dona Olívia, que era do Osvaldo Pereira, que agora é de quem precisar. Ele abriu um olho com aquela abertura de bebê que dormia levemente. Você vai crescer aqui por um tempo, disse, enquanto eu entender o que vem depois daqui. O olho fechou. Dormi depois com aquela qualidade de sono de quem havia feito o dia inteiro com o pouco que havia e que o pouco havia sido suficiente, que era tipo de suficiente diferente de antes. Não era suficiente de sobra, era suficiente de quem sabia o peso do que estava using e que usava com atenção. Que era, aprendi naquele mês, a única forma de suficiente que eu podia confiar. O coentro brotou no 12º dia. Não de uma vez, de forma que planta brota quando o solo está certo e a semente estava certa, mas que não acontece de golpe, acontece de um broto aqui e outro ali, até que você olha para o canteiro e percebe que a diferença entre ontem e hoje é visível. Fui ao canteiro de manhã cedo com o Pedro nas costas. Os brotos eram de verde, de início de coentro, aquela cor específica de verde fino, de planta que acabou de chegar no mundo. Diferente de verde estabelecido de planta adulta, mais vivo de certa forma, por ser de começo. Fiquei agachada, olhando por um tempo, que provavelmente era mais tempo do que o necessário para verificar que o coentro havia brotado. Mas era de mais do que verificação. Era de mulher que havia plantado alguma coisa e que a coisa havia respondido.
que era experiência diferente de tudo que eu havia tido nas últimas semanas, que era de receber o que estava aqui de antes, de usar o que havia ficado, de sobreviver com o que o sítio guardava. O coentro era de semente que eu havia plantado com minha mão em terra, que eu havia preparado. Era o primeiro resultado de coisa que comecei eu mesma. Nasceu! Disse para o Pedro, que estava nas costas, com a atenção de bebê de 5 semanas em ambiente externo, olhando o céu, olhando as folhas do pequizeiro que havia à beira do canteiro, olhando tudo com aquela descoberta de criança que ainda achava que cada coisa era a primeira coisa. Ele não respondeu, mas estava de olho aberto, que era suficiente. O quiabo do Osvaldo começou a aparecer 1 semana depois do coentro. Com aquela emergência de planta de semente guardada, que às vezes é mais lenta, porque semente velha perde vigor. Mas que quando germina, germina com a teimosia de coisa que esperou tempo suficiente para que o esperar se tornasse força. Fiquei olhando os brotos do quiabo com sentimento diferente do coentro. O coentro era meu, o quiabo era de continuar algo. De plantar o que Osvaldo havia guardado, de quem havia guardado para plantar e que não havia plantado porque a vida havia mudado o destino antes de chegar na estação de plantar. Estou plantando seu quiabo, Osvaldo Pereira, disse em voz baixa. Que era jeito que eu havia desenvolvido de falar com ausentes, com o Érico às vezes, com a dona Olívia que eu não havia conhecido, mas que estava presente no que ela havia deixado, e agora com Osvaldo, que estava em algum lugar de Goiás com os filhos, sem saber que alguém estava plantando a semente que ele havia guardado. Em novembro chegou seu Romeu, o do armazém de São João do Grajaú, que o Osvaldo havia mencionado na carta. Não veio ao sítio, eu fui a ele. Foi decisão que levei tempo para tomar, porque tomar era ir a lugar mais distante do que o armazém do distrito, que era de mais planejamento de logística de mulher com bebê de 2 meses. Mas havia chegado o ponto em que eu precisava saber mais do que sabia. Sabia o nome da dona Olívia pela mulher do armazém do distrito. Sabia o que o Osvaldo havia escrito na carta. Mas não sabia o suficiente para entender completamente onde havia chegado. Se o Osvaldo ia voltar, se havia herdeiro que podia aparecer, se havia alguma obrigação de terra que eu não conhecia e que ia chegar sem aviso. Ignorância de situação legal era tipo de ignorância que às vezes protegia enquanto você precisava de proteção e que depois se tornava problema quando o problema chegava sem que você estivesse preparada. Preferia saber. São João do Grajaú ficava a 12 quilômetros. Não de caminhada. Havia ônibus que passava na estrada principal de terça e quinta de manhã, que eu havia descoberto pela mulher do armazém do distrito que havia mencionado de passagem e que eu havia guardado. Peguei o ônibus de quinta, com o Pedro no pano, a bolsa de sempre, e a carta do Osvaldo que havia dobrado cuidadosamente e colocado dentro da bolsa porque carta de quem você vai perguntar sobre era documento que você levava quando ia perguntar. O ônibus era de interior, banco de couro sintético que o tempo havia rachado, janela que não fechava completamente, motorista que parava quando alguém na beira da estrada fazia sinal de mão com aquela naturalidade de rota que não era de linha rígida, mas de serviço, de levar gente de onde estava para onde precisava. São João do Grajaú era cidade de tamanho médio de interior, com rua principal de comércio, que tinha aquela mistura de moderno e de antigo que cidades do interior têm, quando ficaram entre os dois sem decidir completamente. Farmácia, que era de rede, ao lado de armazém, que era de família de 3 gerações, ao lado de salão de beleza com nome em inglês, ao lado de ferragem com balcão de madeira, que era de outro tempo. O armazém do seu Romeu ficava na segunda rua da principal. Seu Romeu tinha uns 70 anos. Homem pequeno de estatura, que havia encolhido mais com a idade, com aquela presença de quem ficava atrás de balcão, fazia tanto tempo que o balcão havia se tornado extensão do corpo. Ficava inclinado levemente para frente, braços sobre a superfície, com aquela postura de quem estava sempre em posição de atender antes de você chegar. Me olhou quando entrei. Olhou o Pedro. Voltou para mim. Posso ajudar?
disse. Estou no Sítio das Pedras, disse. O Osvaldo Pereira mencionou seu nome numa carta que deixou lá. Silêncio. De tipo diferente do silêncio da mulher do armazém do distrito, ela havia ficado em silêncio de reconhecimento, de nome que ela conhecia. Seu Romeu ficou em silêncio de algo mais, de homem que havia recebido informação que tinha peso, que ele estava medindo antes de responder. Você leu a carta, disse. Li, disse. Estava numa lata na estante. Ele me disse que ia deixar, disse seu Romeu, com aquela voz de quem estava confirmando coisa que havia sido dita anteriormente. Disse que, se alguém chegasse com necessidade, que cuidasse. Estou cuidando, disse, das vacas, do trovão, da casa. Pausa. Precisava entender melhor a situação do sítio antes de precisar entender de surpresa. Ele me olhou com aquela avaliação de homem de interior que havia avaliado gente suficiente para que a avaliação fosse de experiência e não de primeira impressão. Osvaldo não vai voltar, disse. Fiquei com aquilo. Você sabe disso, disse. Ele me ligou no mês passado, disse seu Romeu. Está com os filhos em Goiânia. A saúde foi piorando desde que a Olívia foi. Os filhos não querem que ele volte sozinho para interior. Uma pausa. Ele perguntou se eu sabia de alguém que tivesse ido ao sítio. Disse que não sabia de ninguém. Ele não sabe que estou lá, disse. Não sabia até agora, disse seu Romeu. Me olhou. Você quer que eu diga a ele? Fiquei com a pergunta. Havia duas respostas possíveis. Não dizer era de mulher que estava em lugar sem permissão declarada, além de carta que dizia que quem chegasse com necessidade podia ficar. Era de continuar vivendo na incerteza de situação que não estava formalizada. Dizer era de não ter mais controle sobre o que acontecia. Era de Osvaldo que decidia o que fazer com a informação de que havia mulher com bebê no sítio dele. Que podia ser de pedir que saísse. Que podia ser de confirmar o que a carta havia dito. Que podia ser qualquer coisa entre os dois. Diga, disse, com aquela firmeza que era de mulher, que havia aprendido que incerteza de coisa que você podia resolver era pior do que resultado de coisa que você resolvia. Seu Romeu acenou com a cabeça. Você tem onde ficar se ele pedir que saia, disse. Era pergunta honesta de homem que estava avaliando a situação completa. Tenho R$ 93, disse. Tinha. Agora menos porque usei parte do que ele deixou na lata. Ele deixou dinheiro na lata, disse seu Romeu, que era confirmação de que sabia da lata. 420, disse. Usei 150 em mantimento. Guardei o resto. Ele ficou quieto por um momento. Osvaldo é homem de palavra, disse. O que ele escreveu na carta é o que ele quis dizer. Espero que seja, disse. Vou ligar para ele hoje, disse seu Romeu. Você tem número onde posso dar retorno? Não tinha telefone. Que era a realidade que havia ficado na lista de coisa que eu precisava resolver e que havia ficado mais embaixo na lista do que água, alimento, telhado, animais. Posso ligar da linha do armazém do distrito? Disse. Pode ligar daqui, disse ele. Me apontou o balcão com o telefone fixo que ficava do lado. Volta sexta de manhã. Até lá eu falo com ele. Voltei ao sítio de ônibus com aquela qualidade de viagem de quem havia feito coisa necessária e que estava aguardando resultado. Não de ansiedade, de espera que era de mulher que havia desenvolvido relação com espera ao longo de meses de coisa que não era controlável e que havia aprendido que espera é tempo que você usa para trabalhar o que pode trabalhar enquanto o que não pode fica sendo processado. Cuidei das vacas. Tirei leite da sombra com aquela paciência que havia aprendido. Dei atenção ao trovão, que havia ficado aquelas horas sem visita e que veio até a metade do galpão com um pouco mais de pressa do que o habitual. Fui à cidade, disse para ele. Fui falar com o seu Romeu que vai falar com o Osvaldo. Trovão ficou me olhando. Você vai ficar aqui independente do que acontecer, disse. Você era dela, e ninguém vai tirar você daqui enquanto eu tiver algo a dizer sobre.
que era promessa que eu não tinha certeza de poder manter, mas que fiz do mesmo jeito, porque havia coisa que se prometia antes de calcular se era possível cumprir, porque a alternativa de não prometer era pior. Sexta de manhã, voltei ao armazém do seu Romeu, com o Pedro no pano e a carta na bolsa de novo. Seu Romeu estava de pé com aquela postura de balcão quando entrei. Ele quer falar com você, disse, antes que eu perguntasse. Que era informação que chegou com peso, que não era de direção só. Podia ser conversa de pedido para sair ou de confirmação do que a carta havia dito. Ambas as opções precisavam de mim presente de forma que eu poderia ter. Quando? Disse. Agora, se você quiser, disse ele. Combinei que ligava quando você chegasse. Ligue, disse. A voz do Osvaldo era de homem de 60 e tantos anos. Não de velho de jeito fraco, de homem que havia envelhecido, mas que a voz guardava algo do que havia sido quando jovem. Aquela qualidade de voz que fica da juventude, mesmo quando o resto muda. Maria Teresa, disse. Sou eu, disse. O Romeu me disse que está no sítio faz quanto tempo? 2 meses, disse. Silêncio de 1 segundo. O trovão está de pé, disse, que era mais de afirmação do que de pergunta. Está de pé, disse. Está mais magro do que deveria estar, mas está de pé. Estou aprendendo o que ele come com mais vontade. Outro silêncio. O quiabo que deixei em vidro na despensa, disse. Plantei, disse. Está brotando. Silêncio mais longo. Quando voltou a falar, a voz era de tom diferente. Não de verificação de estado do sítio, de homem que estava com coisa que era de mais do que informação. A Olívia plantava quiabo todo ano, disse. Dizia que quintal sem quiabo não era quintal. O quintal vai ter quiabo, disse. Ficou aquilo entre nós com o peso de 2 que estavam falando de coisa pequena. Quiabo, quintal. Que era, na verdade, de coisa grande que as 2 pessoas entendiam ser grande e que, por isso, usavam a coisa pequena para segurar. Pode ficar, disse Osvaldo, com aquela firmeza de homem de palavra que seu Romeu havia descrito. A carta era o que eu quis dizer quando escrevi. Não muda. Obrigada, disse. Cuide do trovão, disse. Cuido, disse. E da Olívia, disse. Que era frase que não fazia sentido literal. Ela havia ido 2 anos antes, mas que eu entendi o que era de homem que pedia que eu cuidasse do que havia ficado, do que ele havia amado. Cuido, disse de novo. A ligação terminou. Voltei ao sítio naquela tarde com aquela qualidade de retorno, diferente de ida. Ida havia sido de incerteza de mulher que não sabia o resultado. Volta era de mulher que sabia. Que podia ficar, que o quiabo que estava brotando ia continuar brotando, que trovão ia ficar onde estava, que a lata de metal podia voltar para a estante sem peso, de coisa usada sem autorização definitiva. Passei pela porteira com aquele gesto que havia se tornado familiar em 2 meses, ombro no lado certo, pressão na medida certa, som de madeira velha que cedia antes de abrir. O caminho de terra que eu conhecia de cada irregularidade agora, a curva que revelava a casa branca de cal que o sol havia desbotado, mas que era de pé, o poço com o balde pendurado, o canteiro com o coentro que estava agora de altura de colheita e o quiabo que estava nos brotos, e trovão que eu via de longe, já saindo do galpão menor, com aquela passada de cavalo velho que havia aprendido meu horário de volta. Estamos bem, disse para o Pedro que dormia no pano. E estava dizendo a ele, mas estava dizendo também para Osvaldo, que estava em Goiânia com os filhos. E para Dona Olívia, que estava onde estava. E para o Érico, sempre para o Érico. Que estávamos bem, que o Pedro estava crescendo, que o quiabo estava brotando, que o trovão estava de pé, que nós também estávamos. Dezembro trouxe chuva de verdade. Não a chuva de outubro que havia chegado em 2 dias e ido. Dezembro era de chuva que instalava com aquela decisão de período úmido do Maranhão, que quando chegava para ficar por meses, com aquela regularidade de tarde chuvosa que você aprendia a calcular e que parava de calcular quando a chuva virou parte do ritmo em vez de evento.
O canteiro respondeu de forma que canteiro que recebe água certa responde, com crescimento que era visível de um dia para o outro, com aquela velocidade de planta em boas condições, que às vezes te surpreendia mesmo quando você havia plantado e acompanhado desde o início. O coentro estava em tamanho de venda. O quiabo estava com flores amarelas, que eram as flores que antecediam o fruto. Aquela flor de quiabo que tinha aquela beleza específica de coisa que não era de ornamento, mas de processo, de passagem necessária entre semente e resultado. E a cebolinha havia se multiplicado de forma que cebolinha de canteiro bem irrigado se multiplicava, formando touceira que eu havia dividido em 3 pontos do canteiro com aquela técnica que a mulher do armazém do distrito havia me ensinado numa conversa que foi começando como compra e que foi ficando como troca de conhecimento. A mulher do armazém se chamava Iracema, que eu soube no 3º mês, que era quando a frequência de visitas havia criado familiaridade suficiente para que nome viesse de forma natural em vez de ser pedido. Iracema tinha aquela qualidade de mulher de interior que sabia de muita coisa, porque sabia de pouca de forma profunda, que era sabedoria específica de quem não tinha acesso fácil à variedade de especialista e que por isso havia se tornando especialista em resolver o que aparecia com o que havia. Havia me ensinado a dividir cebolinha. Havia me ensinado que quiabo colhido cedo era mais macio e que quiabo deixado demais no pé ficava duro e que a diferença estava no tamanho e não no tempo, que você olhava o fruto e não o calendário. Havia me ensinado que leite de vaca em quantidade maior do que consumo próprio podia ser vendido no distrito às terças-feiras, quando o caminhão do laticínio da cidade próxima passava. Essa última informação havia chegado numa terça de dezembro. A primeira venda de leite foi de 12 litros, não grande quantidade, que era o excedente de 3 dias de ordenha das 3 vacas depois do consumo que eu tinha na casa. O homem do caminhão do laticínio tinha planilha e balança e aquela eficiência de quem fazia aquilo todo dia e que por isso não perdia tempo com mais do que era necessário. Pesou, anotou. Me deu o valor em dinheiro na hora, com aquela forma de comércio de interior que era de acerto imediato, porque era de relação que se construía em presença e não em contrato de banco. Não era valor grande, era valor de renda. Primeiro valor de renda que entrava de trabalho que eu havia feito, não de dinheiro que encontrei na lata, não de mantimento que o sítio fornecia, mas de dinheiro que entrava porque eu havia trabalhado terra e animais e que o trabalho havia produzido o resultado que alguém comprava. Fui ao armazém da Iracema depois do caminhão. Comprei arroz. E uma coisa que eu não havia comprado ainda, porque havia ficado fora da lista de essencial. Café em quantidade decente, não a quantidade mínima de sobrevivência, mas café que durava semanas. Pequena distinção, mas distinção real entre sobreviver e começar a viver de forma um grau menos urgente. O Pedro completou 3 meses em dezembro. Fiz conta de marco com aquela atenção que eu havia desenvolvido de marcar o que merecia ser marcado, mesmo sem cerimônia de quem havia para celebrar com. 3 meses de Pedro, 3 meses de sítio, que eram contagens que haviam começado juntas e que eu havia começado a pensar como juntas, que o Pedro crescia com o sítio de uma forma que bebê de cidade não crescia, que estava aprendendo o cheiro de terra e de animal antes de aprender o cheiro de concreto e de escapamento, que ia crescer sabendo que leite vinha de vaca antes de saber que vinha de caixinha, que ia aprender o nome de planta pelo contato com a planta e não pela foto no livro, que ia crescer com o trovão que estava envelhecendo, de forma que os dois estavam em pontos opostos de vida e que havia algo nessa contraposição, bebê que chegava e cavalo que ia ficando, que eu não conseguia nomear completamente, mas que sentia de forma que se sentia coisa que era de mais do que racional. 3 meses, Pedro, disse na tarde de aniversário dele.
No canteiro, com ele nas costas, observando o quiabo que estava agora com frutos pequenos. No sítio das pedras, que era da dona Olívia e do Osvaldo Pereira, e que é agora de quem precisar. Ele fez o som que bebê de 3 meses fazia quando estava de humor de responder antes de ter palavra para responder. Aquele gorjeio que era de começo de linguagem antes de ser linguagem. Respondi de volta com o mesmo som, que era comunicação que não seria de adulto com adulto e que era completamente real do mesmo jeito. A carta de Osvaldo chegou em janeiro. Não em envelope de carta formal, em papel dobrado dentro de envelope simples, com meu nome escrito na frente na letra de pressão forte que eu reconhecia do papel da lata. O seu Romeu havia entregado pessoalmente quando passei pelo armazém numa quinta de feira. Ele pediu que eu entregasse quando você aparecesse, disse. Abri no banco do lado de fora do armazém, banco de madeira que ficava na entrada com aquela função de lugar para sentar que armazém de interior às vezes tinha, de ponto de encontro antes de ser ponto de compra. A carta não era longa. Maria Teresa, o Romeu me disse que você está bem e que o Pedro está crescendo. Fico contente de saber. Estou com os filhos em Goiânia. A saúde vai e volta, dias bons e dias menos bons, que é o que os médicos dizem que vai ser de agora em diante. Meus filhos cuidam bem, mas a cidade não é o que eu sou. Nunca fui de cidade. Não sei se volto. Não sei se consigo voltar. O sítio sem a Olívia é lugar diferente do que era antes, e eu não sei se tenho como ficar nessa diferença. Mas você está lá, e isso é diferente de estar vazio. Tenho pedido para você cuidar do que era dela, mas não te perguntei o que você precisava. Então pergunto agora. Se tiver alguma coisa que o sítio não está dando que você precisa, me diz pelo Romeu. O que eu puder fazer de onde estou, faço. Cuide do trovão, Osvaldo. Escrevi de volta naquela semana, no papel que comprei no armazém da Iracema. Papel de carta simples que ela mantinha no estoque com aquela previsão de comerciante de interior que sabia que carta era a necessidade que aparecia e que, por isso, estava disponível. Osvaldo, estou bem. O Pedro está crescendo da forma que bebê de 4 meses cresce. Cada dia diferente do anterior. Cada semana com coisa nova que não estava lá na semana passada. O sítio está me dando o que preciso. Leite das 3 vacas que estou vendendo o excedente para o caminhão do laticínio às terças. Canteiro com coentro, quiabo, cebolinha, machixe. Poço que ainda está bom. O trovão está de pé. Está ficando mais velho de forma que eu vejo a cada semana, mas está de pé e ainda vem me encontrar quando chego no galpão. Não preciso de nada do sítio que o sítio não esteja dando. Mas tem uma coisa que eu queria saber, se você puder contar. Tem um galpão pequeno de madeira ao lado do galpão das vacas. Tem cheiro de animal, mas está vazio. Tem buraco no telhado que eu consertei, mas que me diz que o buraco é recente, de menos de 1 ano. O que ficava lá antes? Obrigada pelo que deixou. Maria Teresa. A resposta levou 3 semanas. Maria Teresa. Que bom que o leite está vendendo. A Olívia vendia também. O caminhão do Gilson passa desde os anos 90. É homem de palavra. O galpão de madeira era de porcos. A Olívia criava porco de engorda que vendia 1 vez por ano na cidade. Dizia que porco de engorda era a poupança da fazenda, que você investia durante o ano e que no fim do ano você sacava. Tive que tirar os porcos quando ela ficou doente, porque ela que cuidava e eu não conseguia dar conta de tudo. Vendi para o vizinho de 2 quilômetros que se chama Benedito, homem honesto que pagou o preço justo. Se você quiser recomeçar com porco, o Benedito tem leitão de vez em quando. Você conta para ele que é do sítio das pedras e ele entende. O cheiro que ficou é do tempo que foi. Às vezes cheiro é mais teimoso do que a coisa que o fez. Osvaldo fui ao Benedito na semana seguinte. Homem de uns 55 anos, com aquela aparência de criador de animal, que sabia de animal de uma forma que vinha de décadas de cuidar e de observar. Não de livro, de prática que havia acumulado conhecimento antes de você saber que estava acumulando. Me olhou quando cheguei.
Olhou o Pedro, que estava agora num carrinho de bebê, que a Iracema havia me dado, que havia ficado de criança, de sobrinha, que havia crescido e que ela havia guardado com aquela previsão de interior de não jogar fora coisa que ainda servia. Do sítio das pedras, disse, o Osvaldo disse que você sabia, disse. Sabia que tinha chegado alguém, disse, com aquela forma de interior de informação que circulava sem que você mandasse. Não sabia que tinha bebê. Tem bebê, confirmei. Ele olhou o Pedro de novo com aquela expressão de homem que não tinha prática de bebê, mas que reconhecia que era coisa que merecia atenção específica. O que você precisa? Disse. Informação primeiro, disse, sobre porco de engorda. O Osvaldo disse que a dona Olívia criava. Criava, disse. Boa criadora. Sabia o que estava fazendo. Eu não sei ainda, disse, mas posso aprender se você puder ensinar. Ficou quieto por um segundo, com aquela avaliação de homem que estava calculando o que estava sendo pedido. Você é de interior? Disse. De interior de origem, disse. Fui para a cidade de casada. Voltei para interior de necessidade. Necessidade ensina rápido, disse ele, com aquela sabedoria de homem que havia aprendido do mesmo jeito. Ensina, confirmei. Posso trazer 2 leitões na semana que vem, disse. Você vê o que é, aprende o que precisar enquanto estão pequenos. Quando forem para abate, você sabe o que sabe. Quanto custam os leitões? Disse. Deu o valor, que estava dentro do que eu havia acumulado de venda de leite nas semanas anteriores. Não de sobra, de exatamente o que havia, que era a conta que se repetia em formas diferentes de coisa que cabia no que eu tinha de forma que não dava para entender se era coincidência ou se era o sítio acertando o que eu precisava no tempo que eu podia pagar. Semana que vem, disse. Os 2 leitões chegaram numa terça-feira. Benedito os trouxe numa caixa de madeira com aquela eficiência de homem que havia transportado leitão suficientes vezes para que o transporte fosse processo e não evento. Eram pequenos, aquele tamanho de leitão de 3 semanas que ainda tinha aquela proporção desajeitada de bicho jovem, focinho longo em relação ao corpo, orelhas que ainda eram grandes demais para o tamanho da cabeça, e barulhentos. Com aquele som de leitão, que era diferente de som de porco adulto, mais agudo, mais insistente, de bicho que comunicava estado de forma constante e que não tinha filtro de volume. O Pedro acordou com o barulho de dentro do pano. Ficou olhando com aquela atenção de bebê de 4 meses em presença de som novo. Os olhos abertos de uma forma mais completa do que quando olhava coisa familiar. O Benedito os colocou no galpão de madeira. Ensinou o básico enquanto estávamos lá. Alimentação, frequência de água, o que observar para saber se estavam saudáveis, o que sinal de doença aparecia em leitão, que era diferente de sinal de doença em porco adulto. Anotei, com o caderno que havia se tornado caderno de sítio, com a medida de café da Iracema, com o tempo de quiabo, do coentro, com o que havia aprendido de vaca e de cavalo e que agora recebia página de leitão. Você anota tudo, disse o Benedito enquanto eu escrevia. Anoto porque aprendo de várias pessoas e que o que aprendo de uma às vezes explica o que aprendi de outra, disse. Se não anoto, a conexão fica na cabeça e conexão na cabeça some quando você dorme. Ele ficou com aquilo. Minha mãe fazia isso, disse. Tinha caderno de sítio que quando morreu a gente levou 2 dias para entender que era caderno mais importante que ela tinha. Como se chamava? Disse. Maria, disse, com aquela simplicidade de quem dizia nome que precisava só de dizer. Fui pro canteiro depois que ele foi, com os leitões no galpão fazendo o barulho deles, de bicho novo em lugar novo, com o Pedro nas costas que havia voltado a dormir depois da novidade dos leitões, com o trovão no galpão ao lado que havia bufado uma vez na direção do barulho novo, com aquela expressão de cavalo velho, que reconhecia som de animal jovem e que havia chegado em conclusão de que barulho era novidade que ia ter de ser tolerada. Estamos crescendo, disse para o canteiro, para o coentro e para o quiabo e para a cebolinha e para machixe, que não respondeu,
mas estava verde de uma forma que era de resposta.sa, que não era de guardar. Em abril, o Osvaldo ligou pelo seu Romeu. Não de assunto de urgência, de conversa que ele havia pedido que o seu Romeu organizasse quando eu aparecesse, que eu aparecia toda quinta de feira. Maria Teresa, disse a voz dele no telefone. Osvaldo. Recebi o envelope, disse. Queria fechar o que estava aberto, disse. Fechou, disse. Com aquela voz de homem que havia recebido coisa que tinha significado além do valor. Você não precisava. Eu precisava, disse. Era importante para mim. Ficou em silêncio por um segundo. Meus filhos chegaram em conclusão, disse. Fiquei quieta. Não vão vender o sítio, disse. Nenhum dos dois quer vender porque é da mãe, de uma forma que vender desfaria coisa que não querem desfazer. Uma pausa. Mas também não vão usar. Nenhum dos dois vai voltar para o interior. Então o sítio fica, disse. Fica, disse, e você fica junto com ele enquanto quiser ficar. Uma pausa mais longa. Não é de papel ainda. Meus filhos precisam conversar com advogados sobre como fazer isso de forma que seja certo dos dois lados. Mas a intenção é essa, não de papel ainda, mas de intenção, que era de mais do que eu havia tido quando cheguei pela porteira com R$ 93. Obrigada, disse. Você devolveu o dinheiro da lata, disse. Agora estamos quites de um jeito. Estamos, concordei. Como está o trovão? Disse. Era sempre o trovão. Está mais lento, disse, com a honestidade que a pergunta merecia. Mas está de pé. Ainda vem me encontrar quando chego no galpão. Ele vai até o fim, disse Osvaldo, com aquela certeza de homem que conhecia o animal de décadas. A Olívia dizia que ele era mais teimoso do que a morte. Era mais teimoso do que a vida da primeira vez que eu vi, disse. As duas coisas, disse ele. Ela dizia as duas. Não me vejo como vítima, nunca me vi, mesmo na estrada com bebê de 3 semanas e R$ 93, mesmo expulsa de casa por pais que haviam calculado que prazo era o que consideração requeria, mesmo viúva de homem de 31 que estava de andaime em terça-feira de obra. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome, não de heroísmo, de recusa. De mulher que entendia que vítima era a designação que outros davam e que aceitar era deixar que outro definisse o que você era. Mas, naquele abril, com o Pedro de 6 meses no pano e a Simone no canteiro e os novos leitões que o Benedito havia trazido na semana anterior no galpão de madeira e o trovão no galpão ao lado, naquele abril, me vi como coisa diferente de vítima e diferente de sobrevivente. Me vi como pessoa que havia chegado em porteira encostada de sítio velho, com nome sem dono aparente, e que havia entrado, e que havia encontrado poço e vacas e cavalo velho, e carta de homem que havia perdido esposa e que havia deixado o que havia para quem chegasse com necessidade, e havia ficado, e havia plantado o quiabo da dona Olívia e o coentro que era meu, e havia aprendido o que o Benedito sabia, e o que a Iracema sabia, e o que o caderno de sítio ia acumulando de cada um que ensinava. E havia recebido mulher de porteira da mesma forma que havia sido recebida, sem perguntar, antes de abrir, sem exigir história antes de dar teto. E havia passado adiante o que havia recebido, que era o jeito que coisa de valor continuava existindo, não de guardar, de passar. Em maio o trovão foi, não de doença, de velhice que era a única causa honesta de fim de animal que havia vivido o suficiente para que a vida viesse antes da doença. Foi de manhã cedo, antes de eu ir ao galpão. Fui e ele estava deitado com aquela imobilidade de coisa que havia parado, não de sono, que sono de cavalo tinha movimento e tinha respiração visível, mas de fim que era definitivo. Fiquei parada um momento. Depois fui ajoelhar do lado. Coloquei a mão no pescoço com aquela temperatura de coisa que ainda estava quente, mas que era de calor que ia embora, e não de calor que continuava. Você foi enquanto o sítio tinha alguém, disse em voz baixa. Não foi sozinho, que era coisa que eu havia prometido para ele em fevereiro, quando havia dito que não ia embora enquanto eu estivesse lá. Havia cumprido. Ele havia ficado de pé mais tempo do que qualquer um esperava.
Liguei para o Benedito, que veio com calma de homem que havia recebido notícia difícil e que sabia que notícia difícil não pedia pressa, pedia presença. Cuidamos do que precisava ser cuidado, com aquela atenção de quem entendia que animal que foi mereceu cuidado no fim, tanto quanto no resto do tempo. Escrevi para Osvaldo naquele dia. Não esperei até quinta-feira. Pedi a Iracema que mandasse pelo correio com aquela urgência de coisa que precisava chegar logo. Osvaldo, o trovão, foi hoje de manhã. Foi de velhice, sem sofrimento aparente. Foi num galpão que tinha gente ao redor. Sei que essa notícia é de peso e sinto muito. Ele era mais teimoso do que a morte, como a dona Olívia dizia. Ficou até quando precisava ficar. O sítio continua de pé. Maria Teresa, a resposta, demorou mais do que as outras. 2 semanas. Quando chegou, era de letra diferente das outras cartas, mais devagar, de homem que havia escrito com mais esforço do que antes. Maria Teresa, obrigada por me dizer logo. Fiquei com isso uns dias antes de conseguir escrever. A Olívia dizia que quando o trovão fosse, seria sinal de que ela havia esperado tempo suficiente por mim do outro lado, que era jeito dela de dizer coisa que não queria dizer direto. Fico com isso. Cuide do sítio e obrigada por não ter deixado ele ir sozinho. Osvaldo Pedro aprendeu a sentar em junho, com aquela conquista de bebê de 6 meses, que quando acontece, parece que o bebê descobriu algo sobre si mesmo que não sabia que ia descobrir, que o corpo conseguia ficar em equilíbrio nessa posição nova, que o mundo via diferente de sentado do que de deitado. Sentei do lado na coberta que coloquei na varanda de tarde, que era hora de varanda, de depois do trabalho do dia e antes de começar o preparo do jantar. A Simone estava do outro lado com a Bia, que havia aprendido a brincar com o Pedro com aquela atenção de 3 anos de criança que entendia que bebê era de manipulação mais cuidadosa do que objeto, mas que era de interação ao mesmo tempo. O cerrado de junho estava no estado de começo de seca, vegetação que ia ficando mais dourada à medida que a chuva espaçava. Aquele processo de transição que era de mudança gradual, que você só percebia quando comparava com o que era antes. Ela está aprendendo a fazer isso? Disse Simone sobre a Bia, que estava mostrando pedra ao Pedro com aquela solenidade de apresentação de objeto importante. Está ensinando ele, disse, que é diferente. Ela ficou com aquilo. Com 3 anos, ela está ensinando o bebê, disse. Todo mundo ensina quem sabe menos, disse. Independente do tamanho, ficou aquilo no ar da varanda com o cerrado ao fundo. Que era verdade que eu havia aprendido no sítio das pedras de formas que não havia esperado aprender quando cheguei pela porteira com R$ 93. Que conhecimento era de passar, não de guardar. Que generosidade que você recebeu e que não passou adiante era generosidade. Que parava onde você estava em vez de seguir, que o Osvaldo havia deixado carta e dinheiro e semente de quiabo, que a dona Olívia havia deixado canteiro de tijolo e trovão teimoso, que a Iracema havia ensinado de cebolinha e de caminhão de laticínio, que o Benedito havia ensinado de leitão e de açougue que pagava preço justo, que eu havia passado para Simone o que havia recebido, e que a Simone ia passar adiante em algum momento e de alguma forma, que eu não precisava saber qual era para confiar que ia acontecer. Que era jeito, que coisa de valor continuava existindo no mundo, não de patrimônio que você acumulava e que ficava com você, mas de coisa que passava e que ficava sendo de quem estava de pé no momento que precisava.